Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Aqui estamos para aprendermos mais da Palavra de Deus. Nosso guia de estudos nesta temporada está apresentando o tema do Espírito Santo e a espiritualidade. Na semana passada falamos sobre os frutos do Espírito e no programa de hoje os dons espirituais. Retornam para este segundo encontro, o 8º da temporada, pastor Alexandre Martins, que trabalha na área de jovens e outras áreas, música, aventureiros, desbravadores, que são áreas na Igreja Adventista para mobilizar o juvenil. Em realidade é o primário, né? A idade de 6 a 9 e de 10 a 15, juvenil e adolescente. Aí então você pega desde os 6 anos até os jovens, né? Exatamente. Então, a igreja hoje, primeiramente, um oi para todos, né? Muito bom estar aqui, viu, pastor? E a igreja pega essa moçada dos 6 anos, são as crianças, são os aventureiros 6 a 9 anos. 10 anos eles ingressam no Clube dos Bravadores, vão até os 15. Aos 15 anos eles podem optar pela liderança dentro do próprio clube ou, obviamente, estar envolvido ali com o Ministério Jovem. Lá na Zona Sul, Ministério Jovem, a gente tem um projeto legal, que é a Comunidade Jovem, temos muitos jovens envolvidos mesmo nesse projeto. Então, a igreja hoje põe estatística até 30 e alguma coisa, né? Dizendo que dentro dessa faixa etária é jovem, né? Mas ainda bem que ser jovem é um estado de espírito, porque senão já não poderia ser mais, né? Oh, uma boa notícia. Estou feliz por essa notícia aí. Muito bom. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Prazer. Privilégio recebê-lo aqui. Pastor Maurício de Lima, para a gente não confundir com outro colega nosso, Maurício Lima, né? Então, sim. Maurício de Lima. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é bom estar aqui. Quero deixar um abraço para o pessoal da Paulista do Vale. Deus abençoe vocês. Obrigado, amigos que nos veem e nos escutam agora. O pastor Maurício trabalha na área de família e também de mobilização de cada membro das comunidades adventistas para a pregação do Evangelho. Você não cuida de escola sabatina? Sim. Também escola sabatina? Também escola sabatina. É porque é MIPS, né? MIPS. Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Sim. Escola Sabatina, só para o nosso querido telespectador saber, é a área em que nós temos o nosso guia de estudos, no sábado de manhã, tem os professores. Manda um abraço para os professores todos aí, né? Queridos professores, diretores da Paulista do Vale, do Brasil inteiro, nosso abraço, Deus abençoe vocês. Vamos nessa, pelo poder do Espírito Santo. É um negócio excepcional. O indivíduo se prepara, estuda a sua lição, acompanha lições aqui e no sábado de manhã ele vai lá, mobiliza, se envolve, compartilha. Então, um abraço aos queridos professores da Escola Sabatina, que a gente usa a nomenclatura na Igreja Adventista. É como, se você pertence a uma outra comunidade, é como a escola dominical. Como nós nos reunimos no sábado, então nós chamamos da Escola Sabatina, tá bom? E aproveitando, você é nosso convidado especial em cada sábado pela manhã para participar deste momento que nós temos em todas as comunidades adventistas do sétimo dia. Você sempre é bem-vindo. Vamos orar a Deus. Pastor Alexandre, por favor. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Agora, mais uma vez, a sua palavra será aberta. A sua palavra é vida, Senhor. Então, que ela seja vida em nossas vidas e que o nosso coração e a nossa mente possam estar abertos para, juntos com o Senhor, estarmos aprendendo sempre e colocando em prática esses ensinos. Entregamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. É hora de ouvirmos a palavra do autor. Nesta temporada, pastor Frank Hazel, que vai compartilhar com a gente um resumo do tema de hoje, os dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito,
E os dons do Espírito não são a mesma coisa, mas possuem o mesmo autor. E isso é importante. Ambos procedem do Espírito Santo. No entanto, um deles é requerido de todo crente, que é o fruto do Espírito. E o outro é dado por Deus pelo Espírito Santo aos crentes. E nem todo dom é dado a todos aqueles que creem. Enquanto há somente um fruto do Espírito, há vários dons. E alguns são maiores do que outros. Agora, todo crente deveria ser caracterizado pelo fruto do Espírito em sua vida. Mas não há ordem na Bíblia de que todos os que nasceram devam ter o mesmo dom do Espírito. Deus, em sua sabedoria e em sua soberania, decidiu dar a algumas pessoas certos dons. Esses dons não são dados para a nossa santificação, mas em função de servir aos outros dentro da igreja, dando mais força para a missão da igreja para realizarmos a obra que Deus nos deu de pregar as boas novas a todo o mundo, toda nação, pessoa e língua. Dons são dados porque Deus é um Deus de graça e porque nos ama. Não nos deixa sozinhos ao fazer o trabalho missionário. Ele nos prepara para que possamos ter sucesso. Então, o amável Deus que sabe de todas as coisas provê os meios para realizar o que é necessário para fazer a vontade de Deus. Agora, os dons espirituais são dados para o serviço e não para a santificação. Os dons espirituais não são truques ou milagres que usamos para impressionar as pessoas. Não são dados para a nossa curiosidade. Eles geralmente são dados para preencher o propósito de espalhar as boas novas do Evangelho para outras pessoas que nunca ouviram a respeito e para dar força para a igreja crescer. Igreja que é composta de pessoas de todos os lugares do mundo. Agora, algumas vezes as pessoas têm dúvidas. Será que as minhas habilidades naturais e talentos são dons que Deus me deu? Sim, Deus pode usar talentos naturais e habilidades. Mas seus dons espirituais não são necessariamente os mesmos que minhas habilidades naturais. Deus pode usar as minhas habilidades naturais a seu serviço e pode aumentá-las e abençoá-las. Mas às vezes Ele escolhe me dar dons em áreas em que eu não tenho habilidade natural. E Ele, de forma sobrenatural, me equipa com dons especiais. E esses dons nunca são para servir a mim mesmo ou para me exaltar, mas eles sempre melhoram a igreja e sempre ajudam o crescimento do reino de Deus e aumentam a unidade da igreja. E é trágico notar que alguns cristãos se desentendem sobre os dons do Espírito e elevam um deles sobre todos os outros dons. E a Bíblia diz que o espírito de profecia é o dom mais importante que Deus deu para nos guiar em Sua palavra e ver Sua vontade revelada. Isso é algo que devemos nos lembrar. Quero motivar você a ter sua Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, talvez você não tenha o seu guia de estudos, mas tenha a Bíblia porque o guia vai nos direcionar ao que a palavra de Deus nos apresenta, tá bom? Sempre o mais importante é que a gente entenda a vontade de Deus através da Bíblia. Queridos, os dons do Espírito Santo. Podemos começar definindo a diferença entre talento e dons, no caso, em nosso contexto, os dons espirituais? Eu penso que sim, pastor. Na verdade, assim, essa definição até eu penso que seja crucial para a gente entender o assunto total, sabe? Talento está relacionado à habilidade natural que o ser humano tem, com que ele nasce ou que ele aprende e desenvolve, até como competências. Então, habilidades, o sujeito é talentoso já para, de repente, escrever, ou então para pintar, cantar, né? Tocar um instrumento. Exatamente. E o dom, ele é algo concedido pelo Espírito Santo de Deus à pessoa. Eu acho interessante a gente citar aqui a palavra dom, né? Em inglês ela é gift, né? Que é presente.
Ou seja, eu não tenho, mas eu ganho, eu recebo, né? Então, o dom é algo que eu recebo. Agora, também é possível que Deus aproveite ou use uma habilidade natural, potencializando exatamente essa habilidade para que essa pessoa possa usá-la como dom. Porque eu penso que, na verdade, a palavra dom ela vem acrescentar a espiritualidade, quer seja ao talento ou ao presente que Deus entrega para aquele que talvez não tivesse habilidade, mas a partir de então vai poder executar. Legal é colocar dessa forma, até tem uma frase no guia que diz assim: os dons espirituais são inúteis sem o fruto do Espírito. Em realidade, a gente deveria pensar, será que existe dom espiritual sem fruto do Espírito? Porque quem concede o dom, se ele é espiritual, é o mesmo que concede o fruto. O indivíduo poderia estar realizando um dom espiritual, desenvolvendo um dom espiritual, sem ter o fruto do Espírito? Não. Não seria possível porque o Espírito é o mesmo. A natureza humana é egoísta, é mesquinha. O fruto do Espírito é amor, é alegria. E os dons são dados para exercer um ministério. E o ministério tem a ver com conversão, tem a ver com a apresentação de Deus às pessoas, tem a ver com manifestação do caráter de Deus às pessoas. Se não for pelo Espírito Santo, pelos frutos já habitando em nós, essa manifestação não é possível. Porque se houver, vai ser produzido pelo fruto humano. Nós já discutimos. O indivíduo pode cantar, mas não ter o fruto do Espírito. Sim. Então, assim, esse habilidade, conceito... no caso. Aí Exatamente. vem a habilidade, colocou a habilidade. Pode ensinar que é um dom espiritual, mas não ser ali, no caso, um dom espiritual. Sim. Eu penso que o conceito desse dom, né, do dom relacionado à habilidade, ou relacionado a ser possível ou não, eu penso que uma pessoa possa até ter uma habilidade boa numa essência boa, humana, né? Sim. Mas pode estar fazendo bem e para o bem. Sim. Não é? Sim. Mas o que qualifica o dom é o porquê ele é dado e o para que ele é dado e a essência onde ele nasce. A essência é o fruto. A gente volta na ao lição tema passada, da essência. né? Pode terminar, pastor, desculpa. A essência é o fruto. Então, ele nasce nessa essência, no caráter de Deus, transferido ao ser humano pela pessoa do Espírito Santo. E ele tem a utilidade natural e básica e até mesmo por consequência dessa essência entregue para algumas funções que a gente vai ver aqui mais para frente. Mas eu acho que esse conceito está muito arraigado a isso, porque você pode ter uma atitude boa, baseada numa intenção muito boa, mas não é fruto do Espírito e, portanto, não é dom. É uma habilidade, algo que você faz por amor, com muito carinho até pelas pessoas. Agora, o dom, ele tem na sua essência algo diferente e na sua qualificação, no seu porquê. Exatamente, no propósito também. Exatamente. A Bíblia define assim, em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4 a 7, fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então tem propósito quando o Espírito se manifesta. Manifestar Deus às pessoas, manifestar salvação às pessoas e resgatar nelas a imagem e semelhança com o Criador. É reconectá-las a Deus. Essa é a função do dom. Exercer um ministério que traga de volta a pessoa à presença de Deus e ajude a pessoa a permitir que Deus restaure nela a imagem e semelhança com Ele. E que ela possa também ter dons, que é a manifestação do Espírito nela. Agora, mas aí, eu acho que vale a pena a gente explorar isso aqui, mas o propósito nunca é o indivíduo. Não. No caso do dom. Sempre é outro. Ele leva a outro. Então, o Espírito coloca isso, mas o propósito é o outro. Sim. Há um fim proveitoso para isso. Sim, que é a salvação das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um dom de cantar. O Espírito me concede o dom de cantar. Não é para eu, em cima do canto, eu fazer fortuna. Vamos colocar fortuna em cima disso. O dom do canto é para tocar vidas que não serão tocadas de outra maneira, a não ser através da música.
Porque a música ela consegue chegar em lugares da nossa mente que a palavra não chega. E tem pessoas que quando cantam, elas inspiram mesmo. Elas despertam emoções, sentimentos e decisões que a palavra não desperta. É porque o dom é um sinal para quem? Essa é a questão. Eu penso que tem sempre dois lados, pastor. Assim, o dom é um prazer para quem tem também. Ele traz alegria inclusive de realização. Mas o propósito maior dele não é para o bem-estar daquele que tem ou para a realização daquele que tem. Ele está focado no próximo. Agora, talvez usando assim uma visão talvez até um pouco mais emocional, pastor, sei lá. Mas sabe o que eu penso? Por exemplo, quando o Espírito ele me dá o fruto, ou seja, eu recebi esse fruto do Espírito de Deus e tenho recebido isso mediante a minha permanência em Cristo, minha comunhão. Eu penso que quem tem amor, bondade, mansidão, misericórdia impresso dentro de si, não consegue ficar sem fazer nada pelo outro. Ou seja, o dom do Espírito, na verdade, ele é inerente ao fruto, ele é natural ao fruto. Você recebeu o fruto, querendo ou não, a tua natureza ela vai explodir querendo fazer algo. Ou seja, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, minha cabeça é ungida pelo Espírito, minha vida é ungida com esse fruto, então ela vai transbordar. E quando ela transborda, ela auxilia, ela abençoa. Ou seja, eu sou Jesus para as pessoas. Agora, não tem a ver, eu acho que a gente deveria colocar essa diferença. Não tem a ver com Não tem a ver com aquilo que a gente falou. Eu sou mais bondoso, sou mais amoroso. Não é isso. Não é essa manifestação de uma vida mais cordial. Não é isso. Não. Mas é de uma função específica para a edificação não minha, mas a edificação da igreja. Exatamente. Cristo Perfeito. fala isso quando... Sim. Desculpa, quando ele fala assim em São João capítulo 4, da mulher samaritana. Todo aquele que tomar da água que eu lhe der, esse vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha. Então, a fonte jorra para outros. A fonte ela não beneficia a si. Então, os dons não são dados para fins egoístas, mesquinhos, satisfação minha. Embora o beneficiado sou eu. Isso. Ele não é centrado no eu. Isso. Ele até chega a beneficiar. Sim. Quem transborda a água da vida, bebeu da água da vida. Sim. Ou seja, ele foi beneficiado pela salvação, pela alegria da salvação, mas não está centrado nele. Então é diferente aquele que faz centrado em si, para quem sabe a sua própria popularidade ou para qualquer outra coisa, e aquele que faz sem esse trono mal ocupado por si mesmo. Mas ele põe Jesus nesse trono do eu, e aí ele faz de uma forma altruísta, pensando nos outros. E dá glória com alegria a Deus, de né? fazer, obviamente. Sim. Os dons, eles glorificam a Deus. Porque quem recebe sabe que não é dele, e quem usufrui sabe que algo diferente está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, o nome de Deus é glorificado através de quem tem os dons. Perfeito. Porque Cristo diz assim, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. Então, os dons são dados para ministérios, alcançar outras pessoas com a manifestação de Deus, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Nós vamos para o intervalo, daí na volta a gente explora um pouquinho, porque a gente tem uma lista de alguns desses dons, alguns estão no texto que o pastor Maurício leu, 1 Coríntios capítulo 12. Então na volta a gente dá uma exploradinha um pouquinho mais, especificando um pouco alguns dons para a gente entender bem essa diferença aqui. Tá bom? Ótimo. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós voltamos já. Voltando, bom demais estarmos juntos, hein? Agora, queria convidar você, junto com a gente aqui, fazer parte dessa conversa e entender que o Senhor tem propósitos ao dar os dons para a nossa vida, os dons espirituais. Agora, nós podemos ter algumas dificuldades. O Gui até apresentou, Deus é o soberano doador de todos os dons espirituais. Me permitam, eu vou ler um pouquinho o que está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. Ao outro no mesmo espírito, daí ele começa a dizer o dom. A fé, a outro no mesmo espírito o dom de curar, a outra operações de milagres,
a outro profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Nós temos aqui alguns dons sendo colocados, esses dons espirituais, que são habilidades e talentos santificados ou especialmente concedidos pelo Espírito Santo para serem usados no ministério. Então, acho que esse é um conceito bem legal. Então, o que o pastor Alexandre até citou, são habilidades e talentos que são santificados ou especialmente concedidos. O indivíduo podia não ter essa habilidade, esse talento naturalmente, mas foi concedido para um fim proveitoso, que é a edificação da igreja. Lembrando, sim, qual é o contexto no qual os cristãos viviam, né? Eram poucos cristãos, o mundo a ser evangelizado, as culturas as mais diversas. Se não fosse pelo poder do Espírito Santo atuando sobre eles, como conseguiriam falar em outros idiomas? Como eles se manifestariam dentro de outras culturas que eram contrárias às suas? Então, o gosto pessoal aí não devia ser levado em consideração. Não é o que eu prefiro, não é o que eu gosto, mas é o que o outro precisa. Ele precisa ver Jesus em mim. E todo mundo vai receber o mesmo dom? Então, pastor, eu acho que aí é bom dar uma sistematizada para ficar bem claro. Então, a primeira coisa, quem dá o dom? Deus, o Espírito Santo dá o dom. Tá. Segundo, ele entrega esse dom, por quê? Então, é mediante a necessidade, quer seja de um momento, de uma região, de um povo, qualquer situação. Então, ele não dá por distribuir. Ah, que legal cantar, então vamos deixar todo mundo cantando. Não, há uma necessidade. Aí, aqui, um dos melhores textos que eu vejo, só para fechar essa sistemática, é o de Efésios, no capítulo 4, ele diz, o verso 12, ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, que aperfeiçoamento é esse? Então, ele diz assim: o dom é dado por Deus, mediante a necessidade, para o aperfeiçoamento de quem recebe, ou seja, ele é gradativo, a pessoa desenvolve, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí o texto conclui dizendo assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida de estatura e da plenitude de Cristo. Ou seja, até quando os dons? Até a manifestação dele. Então, quem dá é Deus, ele dá mediante a necessidade. Quem recebe aperfeiçoa, edifica a igreja até Jesus voltar. Então, mediante isso aí, esses 5 tópicos que eu considero muito importantes, é onde a gente discerne um dom, é onde a gente entende se aquele dom realmente é da parte de Deus ou não, mesmo que se ele é da essência do fruto do Espírito ou não. Então, a gente tem como basear isso mediante essas realidades. Elas têm que estar presentes, elas têm que se fazer presentes, entende? Porque eu não devo, e biblicamente a gente não encontra isso, determinarmos o batismo do Espírito Santo. Nós já trabalhamos um pouquinho isso antes, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. Eu não posso determinar a manifestação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, na manifestação, agora sim, a palavra manifestação se aplica aqui, em um único dom para todas as pessoas. Com certeza. Certo? Então, não há batismo do Espírito Santo dizendo que todo mundo tem que falar o mesmo, ou melhor, tem que ter o mesmo dom. No caso, para alguns, o dom de falar em línguas. Nem todas as pessoas terão. O Senhor vai olhar para cada um e vai, até o texto diz, né, no verso 1 Coríntios 12, 11, como lhe apraz. Qual é a necessidade para aquilo que você falou? Quer dizer, seria até infantil a gente imaginar que um único dom para todos, então aquele lugar só tem uma necessidade? Não. Quantas necessidades não tem na comunidade onde você mora, na comunidade onde eu vivo? Quantos dons espirituais não devem ser manifestados ali pela igreja para o auxílio dessas pessoas, para a edificação da própria igreja? Então, não haveria assim um dom marca registrada. Né? Não é o dom que identifica, né? Sim. O dom não identifica um cristão ou se tem um espírito ou não. É o Espírito Santo que identifica a necessidade da comunidade e capacita aquele que nele crê a assistir à comunidade pelo dom do Espírito. Então, alguns, de repente, vão precisar do dom de línguas, porque a comunidade fala um idioma que eu não falo. Então, precisa do dom que possa comunicar o Evangelho. Não é simplesmente, eu tenho esse dom.
depende para a ministração da palavra, a profecia para aquele povo. Então, eu não tenho isso, mas o povo precisa. E quem está ali sou eu. Deus suscita o profeta para falar. Sempre foi assim no Velho Testamento. Quando tem uma necessidade, Deus levanta alguém que possa suprir a necessidade daquela comunidade. Enviou Jonas para Nínive. Enviou Isaías, enviou Elias, enviou Eliseu. E hoje envia a cada um de nós. Agora, hoje, nesse mundo moderno, são muitas as realidades nas quais nós vivemos, com as necessidades as mais gritantes. Então, precisamos dos dons para atender a comunidade e ajudá-las a compreender Deus nesse universo de coisas que nós vivemos. Eu aproveito aqui e entro, vou abrir uma janelinha que eu acho que é importante. Algumas pessoas dizem que a base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia está em Ellen White e nos escritos de Ellen White. Então, acho que vale a pena a gente dizer que nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditamos em Ellen White como uma profetisa. Agora, a base doutrinária da Igreja Adventista, é só a gente estudar um pouquinho a história da Igreja, a gente descobre isso, é a Bíblia. Só que naquele momento, eles estavam num período de estudo da Bíblia para a composição doutrinária. Ellen White tinha uma visão a respeito daquele assunto e eles, na palavra, já haviam descoberto e ela confirmava cada detalhe que havia sido descoberto na palavra. Sim. Então, Deus deu o dom espiritual de profecia a Ellen White para confirmar aquilo que eles já haviam descoberto na palavra de Deus, que era uma necessidade para o momento, numa diversidade muito grande de crença. Então, só para... Pastor, se eu puder acrescentar um detalhe... Por favor. Só até sobre essa questão. Existia um comercial antigo de TV que dizia assim, que essa bolacha, uma bolacha X lá, né? Vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais. Quer dizer, uma coisa puxava a outra. Então, a pergunta que eu deixaria, e por consequência a resposta é a seguinte: não é porque a igreja possuiu Ellen White que ela tem o dom profético. É porque ela tem o dom profético que ela teve Ellen White. Exatamente. Ou seja, ela não precisa ser a única, ou não é esse o Até ponto. Até porque outros foram... chamados. Foram chamados. E foram profetas em torno de toda a história, se nós olharmos o Evangelho. Ou seja, o dom profético esteve presente na igreja durante toda a história. E eu digo, no tempo de Ellen White, outros foram chamados antes dela para isso e mas não... e recusaram. Exatamente. Então, foi muito boa essa colocação. Vamos repetir a frase? Não é porque a gente tem Ellen White que a igreja possui o dom profético, mas é porque ela possui o dom profético que ela teve Ellen White. Exatamente. Ou seja, a promessa de Joel, seus filhos no futuro, segundo a necessidade e a vontade de Deus, não está limitado só a essa pessoa mediante a necessidade. Ou seja, é um dom de Deus. O dom de profecia é um dom de Deus. Sim, a lista mas fala é porque sobre isso, a igreja possui o dom, então os profetas se levantam. E segundo o Apocalipse, a identificação dos últimos dias é daqueles que fazem a vontade de Deus e têm o dom de profecia, o dom profético, certo? A capacidade de interpretar corretamente a profecia. Então, eu só, querido amigo, né, com todo o carinho que a gente tem por todos os telespectadores, eu fiz questão de mencionar isso porque, equivocadamente, alguns dizem algumas coisas que não existe fundamento dentro do que a Igreja Adventista crê e dentro da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu só resgatei um pouquinho da história aqui que eu creio que é importante. Mesmo porque o dom de profecia e outros dons, a Bíblia diz que seriam manifestados para atender a necessidade da igreja. A própria expansão do Evangelho do Reino para o mundo, ele necessita de dons. E essa era uma necessidade para a época. E para hoje também. Para hoje, exatamente. Algumas pessoas dizem que os dons acabaram na época, quando o último apóstolo morreu, acabou os dons. Não, isso é um equívoco. Os dons sempre estarão presentes no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E eu vou te dizer, um dom essencial para hoje é o dom de línguas. Sim. É o dom de línguas. Principalmente de regiões onde o cristianismo não tem facilidade para estar lá. Sim. E aí vem o dom de línguas. Que língua é essa? Dentro do contexto idioma. Exatamente, o idioma de uma nação, porque é uma necessidade que as pessoas no mundo inteiro conheçam o Evangelho.
e cumpre a comissão evangélica de Mateus 28, versos 19 a 20. E a toda nação, tribo e língua. Como vão chegar a todo mundo? Tem país na África ali, dentro do mesmo lugar, 5, 6 dialetos, tem lugares com 300 dialetos diferentes. E aí? Como resolve a situação? Se não for pelo dom dado pelo Espírito Santo, a fim de suprir a necessidade de quem ouve, para que entenda quem é Deus e possa, na sua própria característica, compreender o dom da salvação, que é manifesto a todos na pessoa do Cristo. Muito bom. Agora, uma pessoa pode dizer que tem um dom, mas esse dom não ter vindo de Deus? Sim. E na Bíblia, em Mateus capítulo 7, o verso 21 a 23, nós vemos uma situação até estranha à Bíblia, né? Porque a gente pergunta, por que está registrado isso, né? Eu fico me perguntando, por que foi registrado isso nesse local aqui? Mateus 7, verso 21 a 23. Não estamos falando de talento, nós estamos falando de habilidade, estamos falando de dom espiritual. Isso, porque fala disso aqui o contexto, tem a ver com salvação. Então vamos lá. Aqui, ó. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Eu acho que poderia até citar o verso 15, viu, pastor? Sim, então pode ler. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque o indivíduo pode estar se manifestando com dom espiritual de profecia. E detalhe o texto, ó, porque eles vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos. Roubadores. Muitos naquele dia hão de dizer-me, quando Cristo se manifestar: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, um dom? Em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cara, esse texto eu fico pensando, por que está aqui? Como uma advertência, porque pode ser que pela ausência do discernimento, nós venhamos a dar crédito a qualquer tipo de espírito. E na nossa sinceridade, porque há muitas pessoas sinceras predispostas a acreditar num amigo que apresenta um outro amigo, na família, e de repente está acreditando em algo que não tem a base bíblica, que não tem o fruto do Espírito, que não é a manifestação do Espírito, embora seja sobrenatural. Esse é o detalhe. Embora seja sobrenatural. Porque aqui estão falando de milagres, expulsar demônios, são coisas sobrenaturais, mas que não refletem a realidade dos dons do Espírito, nem do fruto do Espírito. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Jesus, o autor dos dons, não reconhece esse grupo que está aqui, embora tenham manifestado esse tipo de pseudos dons. E qual é a grande referência, qual é a grande identificação? Por que eles não vieram do Senhor? Esse é o grande detalhe. A essência, para mim, é tudo, mas muitas vezes ela vem camuflada, né? O sujeito ele pode estar com uma intenção e ele não revela essa intenção. Mas a Bíblia nos coloca claramente como que a gente deve provar, né, essas pessoas. Primeiro, o texto clássico: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, que tipo de fruto dá essa pessoa? Né? Para quem ela atrai? Para ela mesma ou ela atrai para Cristo? Segundo, ela nunca contradiz o que já está revelado. Então, a revelação sempre é afirmada por ela. Né? Terceiro, ela não faz nenhum acréscimo além daquilo que foi revelado que não seja a explicação. Então, isso talvez relacionado mais ao dom profético, talvez. Sim, sim. Mas eu penso que os dons miraculosos, né, a palavra carisma, né, e da onde vem a expressão, o dom carismático, que seriam aqueles dons mais vistos, né, mais poentes da igreja primitiva, Deus tem uma intenção ao entregar isso naquela época. Né? Quando o Espírito foi dado aos apóstolos, nesses dons exponenciais, quer seja de profecia, o dom de cura, ou até mesmo o dom de línguas, que a gente já falou aqui, isso há uma razão pela qual Deus está entregando aquilo naquele momento. E se a gente não entender essa razão, nós não vamos compreender o porquê que a gente vê tanta coisa ao nosso redor que talvez até se pareça com isso. Há um propósito para esses dons terem sido dados naquele momento. A pergunta é: existe propósito para que esses dons sejam dados neste momento? Então, isso é um ponto de discernimento. Ou seja, qual é o propósito?
Né? Qual é a razão? Para quem atrai? Né? Quer dizer, é Jesus que é colocado ou atrai para, por exemplo, quem sabe, um líder religioso? Ou que não seja Uma um líder denominação religioso, religiosa. um guru, que talvez não fale nem do cristianismo, mas que também realize proezas. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Qual é o propósito, para quem ele atrai, qual é a opinião dele sobre a Bíblia, ele contradiz o que está aqui? Porque, como você bem colocou, a base não é o profeta, a base é a Bíblia, é o que ela diz. O profeta nunca vai contradizer a palavra de Deus. Ou qualquer um que exerça qualquer dom espiritual, se for do fruto do Espírito, sempre vai estar de acordo com a palavra. E os Muito dons bom. também edificam, né? Oi? Os dons são para edificar no corpo, nunca ao contrário. Exatamente. Sempre isso. Vai sempre Exatamente. edificar no corpo de Cristo. Ok, nós vamos para o intervalo e voltamos para o nosso último momento. Hoje nós podemos ter dons, isso se repete? Existem milagres acontecendo? Para a gente conversar no último momento do programa de hoje, tá bom? Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. No programa de hoje, estamos conversando um pouquinho sobre os dons espirituais. Eu espero que esteja contribuindo para você para ter conceitos muito claros de que o Senhor deseja dar dons e Ele faz isso. Agora, Ele não unifica, como nós falamos aqui, todos terem o mesmo dom. Acho que a gente até podia resgatar um pouquinho para sistematizar bem, né, aquilo que você falou antes. O Senhor que dá todos esses dons. Ele dá mediante uma necessidade. Necessidade, tem um propósito. Quem recebe aperfeiçoa enquanto usa. Edifica a igreja. Edifica a igreja e isso será até o retorno de Jesus, até a plenitude de Cristo. Exatamente. O sinal, Paulo fala aos Coríntios, esse é um sinal para o descrente. Para aquele que não conhece o Evangelho ainda. Os dons, eles, né, a gente já falou, mas eu queria aprofundar um pouquinho isso aqui. Eles podem se repetir hoje, nos dias de hoje, como aconteceu no passado? Sim. Sim, porque os dons, o intuito dos dons é a manifestação de Deus para aqueles que precisam saber dele. E nós enfrentamos barreiras sociais, étnicas, culturais e o dom se torna uma necessidade humana para colocar-nos em contato tanto com a mente das outras pessoas, com as suas mais diversas necessidades e mostrar a elas amor, carinho, afeto e desejo sincero de tê-las ligadas a Deus, de que o conhecimento de Deus chegue à mente dela e ela tenha esse discernimento para ela, dadas as realidades que ela vive. No mundo da pressa que nós vivemos hoje, tantos são os oferecimentos de culturas, de emprego, também de cursos, que às vezes a gente não para pensar na realidade de Deus. E se Deus não nos conseguir colocar em contato com essas pessoas com a linguagem adequada para a época, com situações que possam tocar a mente delas e o coração, como serão atingidas? Então, hoje, um dos dons que eu vejo muito necessário para nós é o dom da prática do bem. A amabilidade, um dos frutos do Espírito, na manifestação da prática do bem às pessoas, na pregação do Evangelho, seria a profecia também, como pregar o Evangelho para uma geração O ensino, o evangelismo. Eu vejo assim, pastor, uma diferença muito clara. Na verdade, não é uma classificação, mas talvez desse para a gente ver que existe uma série desses dons citados na Bíblia que eles são transculturais, eles são para qualquer cultura, para qualquer tempo, sempre vai ter aquela necessidade. Então, eles são extremamente manifestos e a gente percebe isso hoje muito claramente. O dom, por exemplo, da hospitalidade, Sim. de recepcionar bem uma pessoa, de você conseguir transmitir esse ato de bondade, etc. Porém, existe um grupo de dons, e a gente tocou nesse assunto no bloco anterior, que são aqueles dons que trazem com eles um certo carisma, ou seja, eles chamam a atenção. E você citou aí Paulo, que eu acho que é a chave para a gente entender essa situação. Esse dom é para atrair o incrédulo, para aquele que ainda não crê que Jesus é capaz de fazer, né? Inclusive, isso seria usado no futuro até como um jeito do inimigo iludir, quem sabe, algumas pessoas. Mas veja que interessante.
Quando a gente pensa nesse dom carismático, às vezes a gente olha para a igreja hoje e pensa, mas a igreja não tem hoje esses dons carismáticos, né? Uma igreja X ou Y, não importa, né? No caso, no nosso contexto, e de repente a gente olha e fala, não tem mais. Quer dizer, a igreja não manifesta mais, e eu concordo com a maneira que o escritor do nosso guia de estudos colocou, que talvez não seja necessário, talvez seja uma outra maneira de interpretar, mas eu queria acrescentar um detalhe que eu julgo importante aqui, pastor. Os dons carismáticos eles servem para chamar a atenção das pessoas, dos incrédulos, para a igreja, para os seguidores de Jesus. Ou seja, ele não traz a salvação nele, em si, mas ele atrai a atenção para Cristo. Aí eu penso que, porque hoje a gente vive diante dessa realidade de uma igreja, de um povo que espera um derramamento poderoso do Espírito. Ou seja, o Espírito ser derramado em profusão, né, desses dons, respeitando as profecias do livro de Joel, que no futuro muitas coisas aconteceriam. Agora, eu penso que a pergunta é o seguinte, a igreja tem o fruto hoje na sua plenitude para que Deus possa chamar a atenção do mundo para ela? Então, quando a gente talvez veja, temos os milagres? Temos cura? Temos manifestações do dom idiomático de língua? Temos, por exemplo, o dom profético? Temos, mas ele hoje é apresentado em toda a sua potencialidade? E talvez a resposta seja não, porque ainda nos falte preparo para que a atenção do mundo seja chamada para mim. Ou seja, se hoje eu chamar a atenção do mundo para mim, como Alexandre, né, então hoje eu chamo a atenção do mundo para mim, seria eu visto como, por exemplo, alguém que tem o fruto do Espírito? Ou ainda não estaria pronto para que o mundo pudesse me ver? É interessante então, essa o mundo me veria ou veria Jesus? Porque quando a igreja ou o indivíduo receber esse fruto e esse dom, aí sim Deus pode chamar a atenção do mundo para essa pessoa e para essa igreja. Sim. E aí então esses milagres, esses dons que são recorrentes e acontecerão em uma profusão muito maior. Agora, vou fazer o contraponto aqui. Né? Por outro lado, e essa reflexão foi maravilhosa. A grande reflexão é, poxa, eu estou vivendo a plenitude, Deus tem dado os dons, você citou. Eu tenho vivido a plenitude? Talvez a resposta seria não. Por quê? Porque eu não tenho, talvez eu tenha que buscar o fruto do Espírito. Por outro lado, quando se diz em alguns lugares que existe uma manifestação de dons, exatamente é uma manifestação de dons dentro do contexto bíblico, que estou fazendo o outro lado. O outro lado da moeda. Exatamente, porque algumas pessoas dizem, né, a igreja é muito fria, a igreja é muito, né, indiferente. Então, o que é realmente a manifestação desses dons? Perfeito. Né? O que o propósito é trazer as pessoas verdadeiramente para Jesus Cristo dentro, a gente falou no bloco anterior, né? Porque alguns dirão, nós fizemos isso, mas o Senhor não os reconhecerá. Então é bem interessante esses dois lados aqui, do dom verdadeiramente sendo apresentado e do dom sendo vivido na sua plenitude. Perfeito. Ou seja, seria esse o momento da plenitude? Ou então, será que o que tem sido visto em determinados locais ou situações é de fato um dom do Espírito? Exato. Não é? Exatamente. Ou seja, então é muito bom, pastor, maravilhosa, porque aí isso põe uma balança. Sim. Ou seja, o já, mas não ainda, que a gente tem em relação à volta de Cristo, a glorificação, talvez seja real a respeito dos dons também. Exatamente. Quer dizer, tenho, mas é como o hino que a gente canta, né? Gota somente nós temos, né? Chuva rogamos a Deus, né? Então esse é o momento de rogar para que a nossa natureza seja mais parecida com a de Jesus possível. E né? este é o momento. Esse é o momento. Eu só queria aproveitar e colocar... Sim, pastor, por favor. O livro de 1 João, capítulo 4, diz assim, verso 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, olhem, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O milagre em si, ou as manifestações, não convertem ninguém. Exatamente. Então, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. E os outros 9? Tiveram a manifestação, receberam a cura,
Mas isso não os converteu, porque o propósito da manifestação dos dons, quando Deus dá, é a manifestação dele, da pessoa dele. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso, a decisão que ela vai tomar, é uma decisão dela movida pelo Espírito Santo nela. E às vezes alguns estão usando os dons para provar que tem o Espírito, para provar que são melhores aqui ou acolá. Não é isso. A discussão é o quanto Deus está se manifestando em você. O quanto Ele pode tomar a minha vida, se manifestar Deus para as pessoas, no meu trabalho, no meu local de estudo, na minha família, no meu convívio, na minha comunidade. E as pessoas saberão, porque elas verão Deus agindo em bondade, em justiça, em caridade, não para manipular um grupo, não para se autoafirmar em cima disso. Nós não podemos ter, até o guia apresentou, o homem que faz da operação de milagres a prova da sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que pareçam genuínos milagres. Sim. Então, eu não posso fazer de determinados dons, até a gente já citou, sinais distintivos da atuação de Deus ou não. Eu até diria, pastor, deixaria uma pergunta para nós mesmos, né? Por que às vezes a gente está esperando esses dons tão expoentes, se hoje, com um dom que talvez não seja tão expoente, eu posso salvar uma vida agora? Sim. Ou seja, por que eu tenho que esperar que seja tão grandioso, sendo que uma vida é tão importante? O Talmud diz isso, né? Quem salva uma vida, salva o mundo todo. Então, o meu dom talvez não seja expoente, talvez não seja um dom tão grandioso, mas a obra de salvar uma vida já valeu a pena nascer. Já valeu a pena nascer. E aí é o fruto. O fruto, pelos seus frutos os conhecereis, o fruto é a vida salva, é a vida entregue para Cristo. Essa é a prova, não o dom. O dom ou o momento não é a prova. A prova é o que ele gera nessas pessoas que o recebem. Salvação, mudança de vida, crescimento em Jesus Cristo, mudança de caráter. E no momento que nós vivemos na história do mundo, pensando aqui no nosso meio, no Ocidente, em que há uma diversidade religiosa muito grande, o dom do discernimento é essencial para a vida da gente. Eu ter a compreensão, isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro, isso está me conduzindo ao Senhor, não está me conduzindo ao Senhor. E esse dom vem mediante o estudo, pastor. Esse dom o Espírito acrescenta para que a gente cresça no estudo. Então, eu tenho discernimento quando eu tenho aonde comparar, aonde medir. Então, a palavra de Deus é meu discernimento mediante aquilo que Deus me entrega. Então, eu olho e falo, mas está de acordo com a palavra? Qual que é a minha régua de medida, né? Qual a intimidade que eu tenho com Deus ao ponto de confiar nele? Então, isso me abre as portas a discernir. E como também, pastor, como eu me aproximo da palavra. Sim. Essa é uma grande questão. Nós trabalhamos isso, acho que em alguns encontros aí, porque às vezes parece que o Espírito ainda não me revelou algo que a palavra já revelou, que o Espírito já revelou na palavra. Então, o que é essa revelação? A palavra diz, é isso, então o Espírito revelou. Mas eu ainda estou esperando que o Espírito me revele algo que a palavra já revelou. Então, o grande detalhe é como eu me aproximo, né? Como eu me aproximo da palavra. Eu acho que esse é um... E por que o discernimento, né? Por que o dom do discernimento é mencionado? Em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 13, diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Se não for pelo discernimento, como é que eu vou saber? Como que um ser humano comum saberei quem é de Deus ou não? Se manifestam no Evangelho, se falam de Jesus, se pregam a respeito da palavra, aquele está certo, aquele está certo. Quem está certo? Por isso o dom do discernimento, o Espírito Santo, que inspirou os homens a escrever, ele dará a mim e a você a iluminação para compreender o que está escrito e o discernimento para comparar o que está sendo falado e apresentado com o que já foi revelado, com o que já foi inspirado. Porque o Espírito não é contrário a ele mesmo nas suas manifestações. Ele tem harmonia entre si. O Pai, o Filho e o Espírito são um só.
eles trabalham em harmonia. O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham sempre para que o ser humano tenha a compreensão correta de como ele salva. Um não vai salvar de um jeito, o outro não vai salvar de outro, diferente. Não, eles sempre salvam do mesmo jeito. A palavra de Deus, a palavra do Pai, a do Filho e a do Espírito é a mesma palavra. Agora, quem me dá o entendimento disso é Ele. Ele que levou homens a inspirar e a escrever, sabe de como me ajudar a compreender. E aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? Eu tenho que me render à palavra, eu tenho que me submeter a ela. Porque geralmente nós nos aproximamos da Bíblia, não, eu tenho que interpretar. Ela por si só é a revelação, ela se interpreta. Lógico, eu tenho que compreender através do Espírito. Mas geralmente nós nos aproximamos não para nos rendermos a ela. Sabe, às vezes a gente acredita, a gente até conversou, acho que foi no programa que o Ivan e o pastor Ivan Saraiva e o Jorge estavam, Ramponha. As pessoas às vezes acreditam muito mais numa postagem feita numa rede social, de uma filosofia, de uma ideia, do que naquilo do que está escrito na palavra. Às vezes a gente gasta muito mais tempo lendo e buscando isso do que aquilo que está na palavra. Para muitos, Jesus é o Salvador, mas talvez não seja o Senhor, né? Exato. É a exato, submissão a Cristo. Exato. De A repente, filosofia de vida não está... Exatamente. Você vê que, poxa, eu acho que eu preciso mudar de acordo com o que está aqui, né? Então, eu preciso ser submisso a Cristo, a sua palavra, como aquilo que norteia a minha vida, né? Aquilo que é o meu senhorio. A palavra de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito. Eu tenho que ser ensinável. O humilde de espírito, ele é ensinável. Essa é uma boa frase, sim. Essa eu tenho que ser ensinável. A grande questão, será que a gente está disposto a ser ensinável, né, pastor Alexandre? É isso mesmo. Então, bem-aventurados os ensináveis, porque você está sempre com o espírito de que eu tenho que aprender sempre. Né? A ignorância é arrogante, né? A sabedoria é humilde. Né? Então, a gente tem que ter esse coração aberto, pastor, para a palavra falar. Muito bom. Quero agradecer muito. Esses dois encontros foram maravilhosos. Obrigado, pastor Alexandre, pastor Maurício. Obrigado, eu. E você que acompanhou esse programa. Que todos nós nos rendamos à palavra, para que a palavra transforme a nossa vida, para que o Espírito nos dê o discernimento daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Nós vamos orar a Deus agradecendo neste momento pelo privilégio da palavra. Pai, obrigado, porque o Senhor deseja dar os dons para que a igreja cresça, para que as pessoas conheçam do Teu amor. Que o Senhor olhe para nós e diga-nos, mostre-nos, nos habilite com os dons espirituais. Abençoa cada telespectador neste momento. Nós clamamos humildemente por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos neste programa. Não esqueça jamais as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.